Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 14 de julho. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, abre prazo para que os estados se manifestem sobre a contraproposta de acordo feita pela União em ação sobre a cobrança do ICMS sobre combustíveis. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes mantém decreto que obriga os postos a mostrarem o preço dos combustíveis antes e depois da fixação de teto para o ICMS. Câmara dos Deputados aprova a proposta de emenda à Constituição que limita os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. E ainda, conheça o STF Sem Barreiras, a política de acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, abriu prazo para que os estados se manifestem sobre a contraproposta de acordo feito pela União na ação que tramita na Corte e trata da cobrança do ICMS sobre combustíveis. A contraproposta da União inclui a apresentação de um parecer pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a aplicação da lei complementar que alterou o sistema de cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre combustíveis. Segundo o governo federal, a medida traz maior segurança jurídica e uniformidade na aplicação das mudanças. A sugestão ocorre depois de audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal para encontrar caminhos de resolver o impasse. O ministro Gilmar Mendes deu prazo de 5 dias para que os estados se manifestem sobre a contraproposta. O ministro é relator de uma ação que tramita na Corte para discutir a cobrança do imposto e questiona leis estaduais que fixaram alíquotas do ICMS sobre o produto entre 25% a 32%, patamares acima da alíquota geral, que varia entre 17% e 18%. E ainda falando sobre os combustíveis, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido de suspensão do decreto que obriga os postos a mostrarem o preço do litro antes e depois da fixação de um teto para o ICMS. O pedido para suspender a obrigação dos postos em fixar cartazes com detalhes sobre a aplicação do ICMS no preço de combustíveis foi feito pelo deputado federal Elias Vaz. O parlamentar alega que a medida do governo federal tem viés eleitoreiro. O decreto entrou em vigor na semana passada. O objetivo do governo federal é que os consumidores possam comparar o preço dos combustíveis cobrados nos postos antes e depois da lei que fixa o teto da alíquota do ICMS pelos estados. Ao negar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do TSE, explicou que a ação questiona a constitucionalidade do decreto federal e, por isso, apenas a Suprema Corte tem competência para julgar o caso e não a Justiça Eleitoral. A política de acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência adotada pelo Supremo reforça o programa STF Sem Barreiras, criado em 2000. A iniciativa vai além das adaptações do prédio, envolve também a sensibilização dos servidores para o trabalho em equipe. O cuidado está no relevo do piso, na identificação das salas em braille, tudo para facilitar a vida dos deficientes visuais. O elevador garante com folga a entrada de cadeirantes. O corrimão também é outro detalhe do investimento do Supremo na adaptação dos espaços. Não pense que isso é novidade por aqui. Já tem tempo que a Corte trabalha para estimular o respeito às diferenças e à diversidade. Uma das principais iniciativas é o Programa de Acessibilidade STF Sem Barreiras, criado em 2000 para estimular a inclusão no tribunal. Com planejamento, parcerias e o envolvimento dos servidores, o programa segue fortalecido, com uma resolução de junho deste ano. No texto, o Supremo deixa claro o que precisa ser feito e considerado para garantir, por exemplo, a participação da pessoa com deficiência na sociedade, de forma plena e efetiva, e os direitos de usufruir com acessibilidade e equidade de todos os bens produzidos, sem discriminações e preconceitos de qualquer espécie. Para isso, destaca as condições de acessibilidade, alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação
inclusive sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. E também a eliminação de barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. Apesar de nós termos tanto a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, quanto a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente tem uma política que faz com que o órgão formalmente estabeleça quais são as prioridades dela dentro da casa em relação aos direitos da pessoa com deficiência, à acessibilidade, à cultura inclusiva mesmo dentro do órgão. A sensibilização das equipes para receber e dividir o trabalho ganha destaque no programa. O ganho maior é ela não ter o tratamento diferenciado pela questão da deficiência, a não ser que essa questão, a deficiência em si realmente necessite que ela tenha essa isonomia em relação ao tratamento, E aí, então, eu acho que o ganho maior é essa igualdade. Alexandre percebeu tudo isso logo quando entrou para o quadro de servidores do STF. Ele foi aprovado no concurso de 2009 para técnico judiciário em tecnologia da informação. Já existia todo um conjunto de atividades, um conjunto de ações voltadas especificamente para pessoas com deficiência. Então, o pessoal do serviço social, eles já estão preparados para pessoas com deficiência que tomavam posse aqui. Ele é um dos 49 servidores do STF que tem algum tipo de deficiência. Feliz com o trabalho, diz que se dedicou bastante para estar aqui e sente gratidão pelo reconhecimento e cuidado. Quando a gente pensa no sentido de equidade, eu acho que ter um programa que trabalha em prol das pessoas com deficiência é algo bastante gratificante e motivador. Eu acho que gera uma motivação nas pessoas que têm alguma deficiência, porque elas sabem que estão amparadas por um contexto maior, que é um programa dessa natureza. Veja a seguir. Câmara aprova proposta de emenda à Constituição que limita recursos a serem analisados pelo STJ. A TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. O texto aprovado também estabelece a obrigação de o recorrente demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. As informações com a repórter Liamara Mendes. A proposta permite que o recurso seja recusado por meio do voto de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. No entanto, o texto fixa casos em que já existe a presunção da relevância, ou seja, ações penais, de improbidade administrativa e com valor de causa maior que 500 salários mínimos. Também haverá presunção de relevância nas ações que possam gerar inelegibilidade, nas situações em que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência dominante no STJ, além de outras previstas em lei. A partir da publicação da emenda constitucional, os autores de recursos poderão atualizar o valor da causa e, se ultrapassar 500 salários mínimos, o recurso poderá ser considerado relevante. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a aprovação da proposta contribui para a missão do tribunal e o melhor funcionamento de todo o sistema de justiça. Isso porque possibilita que o tribunal exerça de forma mais efetiva seu verdadeiro papel, de firmar teses jurídicas para pacificar o entendimento quanto às leis federais. Agora, a PEC seguirá para a promulgação. E a primeira sessão do STJ fixou teses para o bloqueio de ativos do executado pelo Bacenjude em caso de parcelamento fiscal. No julgamento no rito dos recursos repetitivos, tema 1012, os ministros fixaram 2 orientações para o bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema Bacenjude, em caso de concessão de parcelamento fiscal. A primeira é:
Será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição. E a segunda orientação diz: fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro-garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável a cargo do executado da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Segundo o relator ministro Mauro Campbell Marques, a jurisprudência do STJ há muito firmou o entendimento no sentido de que o parcelamento de créditos tributários suspende a exigibilidade, acarretando por consequência a suspensão da execução fiscal. O ministro lembrou que o parcelamento não afasta a constrição de valores bloqueados anteriormente, de modo que a suspensão da exigibilidade decorrente de parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra. Isto é, se inexiste penhora, a suspensão do feito obsta à realização posterior de medidas constritivas, ao menos enquanto o parcelamento estiver vigendo. De outro lado, as medidas de constrição efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou a eventual rescisão do parcelamento. A Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo parecer defendendo que lei federal que dispõe sobre normas gerais suspende a eficácia de lei local que for contrária ao disposto. A manifestação da Procuradoria foi em resposta a um recurso extraordinário de um estabelecimento de ensino que queria manter os benefícios fiscais concedidos por normas do Rio de Janeiro e que foram revogadas a partir da edição de uma lei federal em 2016 que instituiu cobrança mínima de 2% do imposto sobre serviços. E a PGR, em parecer enviado ao Supremo, defendeu que a lei de Goiás, que cobra despesas pelo uso de tornozeleira eletrônica, é constitucional. Na ação apresentada ao Supremo, o Partido Verde questiona a lei do Estado de Goiás, que entrou em vigor em outubro do ano passado. Segundo a norma, o investigado, acusado, preso ou condenado que usar o sistema de monitoramento eletrônico deverá arcar com as despesas da tornozeleira, inclusive as de manutenção. Também ficará responsável pela conservação do equipamento e poderá ser responsabilizado em caso de dano ao equipamento ou acessórios. Nessa situação, deverá ressarcir o prejuízo à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Entre os argumentos contrários à lei, o Partido Verde sustenta que a norma é discriminatória, porque produz efeitos sobre um grupo social bastante desfavorecido e específico, recaindo principalmente sobre as famílias de origem pobre e negra. O partido aponta ainda que o Estado não tem competência para legislar sobre o tema. Em parecer enviado ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República sustenta que a ação seja julgada improcedente. Segundo a PGR, a possibilidade de leis estaduais preverem o ressarcimento não invade competência da União para legislar sobre direito processual ou sobre normas gerais em matéria de procedimento. Citou, por exemplo, lei semelhante de Santa Catarina, que entrou em vigor em julho de 2020. Também pontuou que, segundo a norma goiana, o não pagamento da compensação financeira não vai acarretar restrição à liberdade do indivíduo e que os beneficiários da justiça gratuita não serão inscritos em dívida ativa. O parecer ressalta que, dessa forma, garante-se que o desencarceramento seja política aplicável a todos os níveis sociais. Aqueles que ostentarem condições financeiras arcarão pela utilização e manutenção do equipamento, assegurando aos juridicamente pobres acesso ao monitoramento por geolocalização em consonância com a dignidade humana e com a igualdade material. A lei prevê que os recursos arrecadados devem ser destinados ao Fundo Penitenciário de Goiás para investimentos no sistema. O relator da ação no Supremo é o ministro André Mendonça. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou no Supremo Tribunal Federal com 2 ações diretas de inconstitucionalidade contra leis de Rondônia e Roraima, que proíbem os órgãos ambientais e as polícias militares desses estados de destruírem e inutilizarem bens particulares apreendidos em operações e fiscalizações ambientais. O procurador alega que as normas fragilizam o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental.
Aras também aponta que, nos casos em que for inviável a remoção de produtos ou equipamentos utilizados para a prática de infrações ambientais, eles devem ser destruídos no local para impedir que voltem a ser usados após a saída dos fiscais. O auxiliar de produção de um frigorífico em Santa Catarina não vai ser indenizado por ter sido contaminado pela Covid-19. O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso do profissional porque não havia provas suficientes de que o contágio ocorreu dentro da empresa. O trabalhador alegou que contraiu Covid-19 no trabalho e, por isso, pediu indenização por danos morais. Ele argumentou que estava exposto a ambiente insalubre porque a dinâmica no frigorífico, no início da pandemia, não havia sido ajustada para adequar a produção às medidas de contenção do vírus. Em primeiro grau, a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 3.900 ao empregado. Segundo a sentença, a atividade exercida pelo auxiliar tinha risco de contágio acentuado, o que permitiria a responsabilização da empregadora independentemente de culpa, conforme prevê o Código Civil. Ao examinar o recurso do frigorífico, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, afastou o nexo de causalidade entre o trabalho e a infecção. O TRT, então, isentou a empresa do pagamento de indenização. A decisão levou em conta que não foram produzidas provas que confirmassem que o contato direto com a doença teria sido causado pela atividade laboral. O trabalhador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. No entendimento da relatora na 4ª turma, a ministra Maria Cristina Peduzzi, a causa do adoecimento não se enquadra na hipótese de caso especificado em lei, nem se configura como atividade que expõe as pessoas a risco maior de contaminação. 2 requisitos para a verificação do nexo causal. Ausente o nexo de causalidade na espécie e sendo ele elemento essencial à responsabilização da reclamada, eu estou aplicando a súmula 126 do TST para não conhecer no particular do recurso de revista. A súmula citada impede que o Tribunal Superior do Trabalho reexamine fatos e provas. A ministra destacou ainda o registro do Tribunal Regional de que não há evidências suficientes de que o empregado foi submetido a risco especial. Todos os ministros da 4ª turma acompanharam o voto da relatora. O empregado entrou com embargos de declaração, mas ainda não foram julgados. A seguir, custodiado em presídio de segurança máxima é alvo de operação da Polícia Federal. Voltamos já. Nesse aniversário da TV Justiça, eu quero parabenizá-la pela contribuição fundamental à sociedade brasileira na formação dos novos juristas e das novas juristas. Não são poucos os estudantes ou poucas as estudantes que se valem da programação da TV como um instrumento didático, em colaboração a tudo aquilo que aprendem nos bancos das universidades. Por isso, parabéns, TV Justiça, e muito obrigada por essa parceria com o ensino jurídico brasileiro. O Judiciário de Mato Grosso já está capacitando gestores para manusear o kit biometria utilizado no sistema prisional para o registro e monitoramento de presos. Em evento virtual, gestores gerais e criminais das comarcas do Poder Judiciário de Mato Grosso são capacitados para manusear os equipamentos do kit biometria, destinado às pessoas privadas de liberdade do sistema carcerário do Estado. O treinamento reuniu membros do Conselho Nacional de Justiça e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, o GMF. O primeiro estado que está tendo esse momento de falar, de distribuir para todo o interior e falar com todos os gestores do interior. O Poder Judiciário, né, e o Estado tem sido um grande parceiro do CNJ nisso. Mato Grosso foi o primeiro estado a receber a implantação da Ação Nacional de Identificação e Documentação Civil de Pessoas Presas. O lançamento do programa foi em Cuiabá em novembro de 2021. 91 kits biométricos já foram distribuídos para todas as comarcas, por isso a importância da capacitação. Então, esse foi o nosso papel do GMF, fazer a distribuição do kit biometria.
E para fazer, não só distribuir, nós temos agora instalar esse equipamento e para começar a rodar. A nossa meta é fazer com que até 31 de julho esse equipamento já esteja funcionando nas comarcas. A identificação é feita por meio do cadastramento biométrico, seja nas audiências de custódia, quando as pessoas estão sendo privadas de liberdade pela primeira vez e também em todos os presídios e espaços de privação de liberdade. A proposta é garantir a emissão de documentos importantes, como carteira de identidade e registro civil, permitindo a inclusão em projetos de profissionalização, educação e atendimento pela rede de saúde e assistência social. Um homem custodiado no Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele é investigado por enviar remessas com peças de armas de fogo da Flórida, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro. A Polícia Federal desencadeou a Operação Conexão Miami e cumpriu mandado de prisão contra um homem que seria responsável por contrabandear peças de armas de fogo dos Estados Unidos para a capital carioca. Segundo a PF, ao menos 10 remessas foram feitas e as peças eram usadas para a montagem de armas que abasteceriam criminosos no Rio de Janeiro, especialmente integrantes de grupos de extermínio. As investigações apontaram ainda que as remessas foram feitas entre 2017 e 2018. Sendo que 3 delas tiveram auxílio da filha do homem que foi preso, que mora na Flórida. A mulher já foi indiciada no inquérito. O investigado também teria importado ilegalmente peças de armas da Nova Zelândia e da Ásia. O Judiciário Gaúcho tem dado todo o suporte para crianças e adolescentes que precisam de lares temporários. Isso acontece quando os menores precisam ser afastados da família biológica por motivos como violência, negligência, abuso sexual, até a definição jurídica da situação. Em Porto Alegre, o abrigo João Paulo II está capacitando famílias interessadas em abrir as portas das suas casas e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Carla e Tiago já estão preparados. O coração e o lar do casal e do filho já estão abertos para receber uma criança ou adolescente. A história deles com o programa Família Acolhedora está começando agora. Depois de passar pela capacitação, eles estão ansiosos para fazer a diferença na vida destes pequenos que foram afastados temporariamente de sua família por medida de proteção. Fica, que eles tiveram um período legal numa casa gostosa, harmoniosa, que tinha animaizinhos, que tinha uma tia e um tio que tinham muito amor. Para eles não perder a esperança, que dificuldades sempre vão ter, Então a gente quer contribuir para que isso seja da melhor maneira. O casal entrou em contato com o abrigo para saber mais informações. Marcaram uma entrevista e logo já estavam participando do curso de preparação. Eles foram instruídos e irão receber todo o apoio necessário para garantir que tudo ocorra bem durante o período de acolhimento. Então as famílias podem se inscrever no João Paulo II, elas têm um encontro para verificar se elas querem isso, se elas entenderam realmente o que é a família acolhedora, se elas desejam participar. A família participa do curso, é avaliada também, é informada sobre todos os requisitos e passa a participar conosco como uma família acolhedora. Mandei um WhatsApp, era uma sexta de noite, e já me responderam ali, dizendo que na segunda eles entrariam em contato para a gente já dar início. E foi assim, muito rápido. Depois já marcaram as datas da capacitação, isso tudo em um mês. E aí aqui a gente está. O programa Família Acolhedora representa a possibilidade da convivência familiar. Pode minimizar os sofrimentos e ser uma experiência enriquecedora para quem empresta um pouco da sua vida a estes jovens, oferecendo atenção individualizada, carinho, amparo e o afeto de uma família de verdade. É um trabalho muito importante, um serviço muito importante que elas acabam prestando, um apoio de forma temporária ao próximo. Não é apadrinhamento, não é adoção, como eu falei, mas é uma forma de auxílio temporário que para essas crianças e adolescentes será muito importante. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.